Como está o seu conhecimento sobre a história de Campina Grande? Você que está se preparando para o concurso, pode acessar o simulado que eu já fiz aqui, o primeiro, vai aparecer aqui no card, e agora você tem a oportunidade de fazer esse simulado aqui no nível Very Hard, bem mais difícil que o primeiro. Vou deixar na descrição do vídeo, você pode fazer o download e testar os seus conhecimentos. Para que o vídeo seja mais útil, eu farei a leitura da questão, você pode pausar o vídeo, tentar resolver a questão com os conhecimentos que você já possui. Depois, em seguida, eu faço a explicação. Espero que você tenha um bom desempenho e que esse vídeo seja útil na sua preparação. Primeira questão. Considere os acontecimentos relacionados à formação histórica de Campina Grande. Primeira, elevação da localidade à condição de freguesia, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição. Segunda, elevação à condição de vila, com a denominação de Vila Nova da Rainha. Terceiro, elevação à categoria de cidade. E quarto, criação da comarca de Campina Grande. Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica correta desses acontecimentos. Então você tem aqui uma sequência de acontecimentos, ele quer que você coloque-os em ordem cronológica e de maneira correta. Pause o vídeo e tente resolver. Questão, então, a sequência correta, pessoal. A sequência correta é a letra A. 1769, 1790, 1864 e 1865. Uma curiosidade que eu quero colocar para vocês aqui. Ó. O que é freguesia nesse caso? Você sabe dizer? Nessa época, a Igreja Católica tinha uma grande importância na organização das comunidades. A freguesia era basicamente uma comunidade organizada em torno de uma paróquia, sob a autoridade de um pároco. Então, a elevação da localidade à condição de freguesia tem esse sentido aqui. Então, a alternativa correta é a letra A. Em 1769, Campina Grande já era freguesia. Em 1790, tornou-se vila, denominada Vila Nova da Rainha. Em 11 de outubro de 1864, foi elevada à categoria de cidade. E no ano seguinte, em 1865, foi criada a comarca. Tudo certo até aqui? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. A respeito da formação inicial do núcleo que deu origem a Campina Grande, analise as afirmativas. A ocupação colonial esteve relacionada à atuação de Teodósio de Oliveira Ledo. Quem foi esse Teodósio de Oliveira? Ele foi um sertanista e capitão-mor. Ele era ligado ao processo de ocupação do interior da Paraíba no final do século XVII. Esse Teodósio aqui, ó, é uma das figuras mais importantes para compreender a origem histórica de Campina Grande. Segundo, a formação inicial do núcleo esteve associada ao aldeamento de indígenas. Terceiro, a posição entre o litoral e o sertão contribuiu para a importância econômica posterior da localidade. Quarto, o núcleo surgiu originalmente como um empreendimento portuário destinado ao comércio marítimo. Está correto o que se afirma em... E aí você pode pausar o vídeo e tentar resolver a questão. Uma coisa importante aqui, pessoal, está falando o seguinte: localização estratégica, circulação, comércio e crescimento. A formação de Campina Grande está relacionada à atuação desse Teodósio de Oliveira Ledo. Então, quando estiver mencionando o nome desse Teodósio, existe uma grande chance de que essa afirmação esteja correta. Existe também uma outra relação aqui, quando se trata de formação de Campina Grande, a presença indígena, olha só, associado ao aldeamento de indígenas. Você pode considerar isso como correto também. E a localização estratégica entre o litoral e o interior, ok? Essas dicas são importantes. Então vamos ver qual é a alternativa correta. Letra B, pessoal, olha só. Letra B, 1, 2 e 3 apenas. Essas três afirmativas estão de acordo com a formação histórica da localidade. Já a quarta está incorreta porque Campina Grande surgiu no interior, em uma posição estratégica entre o sertão e o litoral, e não como um núcleo portuário. Então essa aqui, ó, está incorreta. Tranquilo? Vamos então para a terceira. Sobre a evolução administrativa de Campina Grande, assinale a alternativa incorreta.
muita calma na leitura do enunciado, se necessário você grifa, para lembrar que dentre as afirmativas você está procurando pela incorreta. A localidade era freguesia em 1769, em 1790 foi elevada à condição de vila. A denominação Vila Nova da Rainha está associada à sua condição de vila. A elevação à categoria de cidade ocorreu no século XIX. A criação da comarca ocorreu simultaneamente à elevação da localidade à categoria de cidade. Então está perguntando aqui, cidade e comarca. É importante não confundir a elevação à categoria de cidade com a criação da comarca. Olha só, Campina Grande tornou-se cidade em 1864, enquanto a comarca foi criada em 1865. Os acontecimentos não foram simultâneos, isso é importante se lembrar. Vejamos então qual é a alternativa correta, pessoal. A alternativa incorreta, aliás, aqui nesse caso, é a letra E. Por que está incorreta? A criação da comarca ocorreu simultaneamente à elevação da categoria de cidade. Então, como eu disse aqui, esse termo aqui, ó, faz com que a alternativa seja incorreta. A elevação à categoria de cidade ocorreu 11 de outubro de 1864, enquanto a criação da comarca ocorreu um ano depois, em 1865, pela Lei nº 138, de 8 de agosto. Então, muita atenção com relação a essas datas. A número 4. A chamada Revolta dos Quebra-Quilos, ocorrida no Nordeste no século XIX, teve em Campina Grande um importante episódio. Sobre esse movimento, assinale a alternativa correta. Uma pausa para vocês tentarem responder. Foi uma revolta exclusivamente de caráter abolicionista, organizada pelas elites comerciais de Campina Grande? Teve como uma de suas causas a reação à implantação do sistema métrico decimal e a cobrança de novos impostos. Foi uma revolta militar desencadeada pela instalação da primeira ferrovia da cidade. Constituía um movimento exclusivamente urbano contra a industrialização algodoeira. Foi um conflito entre Campina Grande e o governo provincial pela disputa da capital da Paraíba. Olha só, isso aqui, ó, quando está falando de quebra-quilos, essas revoltas geralmente têm uma relação da causa com o nome. Se você não soubesse essa questão aqui, tivesse que chutar, qual alternativa você escolheria? Lembrando que aqui está procurando pela alternativa correta. Pensa aí. Alternativa B, pessoal, olha só, alternativa B, ela está falando aqui, ó, teve como uma de suas causas a reação à implantação do sistema métrico decimal e a cobrança de novos impostos. O quebra-quilos ocorreu em 1874, esteve relacionado à resistência à adoção do sistema métrico decimal e à cobrança de impostos. O movimento começou na Paraíba e alcançou outras áreas do Nordeste. Essa revolta tem uma Campina Grande, teve uma participação importante nesse movimento. Ok? Então, como a gente pode lembrar disso aqui? Ó? Em 1874, está falando de quebra-quilos, certo? Então, está relacionado com pesos e medidas e impostos. Você pode fazer essa associação. 1874, quebra-quilos, pesos e medidas e impostos. Questão de número 5. No contexto da revolta dos quebra-quilos, mais uma questão sobre o mesmo tema. Em Campina Grande, determinadas ações dos revoltosos assumiram forte dimensão simbólica. Entre elas, destaca-se a destruição de locomotivas pertencentes à Great Western, a ocupação do porto de Cabedelo, o lançamento de pesos e medidas no Açude Velho, a destruição de máquinas de beneficiamento do algodão, a ocupação do Palácio do Governo na Paraíba. Então a gente pode falar que essa revolta dos quebra-quilos estava relacionada com pesos e medidas, certo? Então a gente pode já ter uma grande chance aqui, ó, de que essa alternativa C seja a correta, pessoal. É isso mesmo? É isso mesmo. Durante a revolta, pesos e medidas associados ao novo sistema foram destruídos e lançados no Açude Velho, episódio que demonstra a resistência popular às novas formas de tributação e padronização das medidas. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima. Então, lembrando, pessoal, uma pausa importante aqui. Se esse vídeo está sendo útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal, isso vai ajudar bastante a continuidade desse trabalho.
Questão de número 6. Considere as afirmações a respeito da revolta dos quebra-quilos. O movimento estava relacionado à adoção do sistema métrico decimal. Verdadeiro ou falso? A revolta ocorreu exclusivamente no território de Campina Grande. O movimento também envolveu resistência à cobrança de impostos. A revolta teve início na Paraíba e alcançou outras províncias nordestinas. Assinale a sequência correta de cima para baixo. Lembrando então, pessoal, olha só, a gente acabou de falar, ó, revolta dos quebra-quilos está relacionado com a adoção do sistema métrico decimal. Isso aqui a gente já pode colocar como verdadeiro, beleza? Então, se aquela é verdadeira, você já pode excluir aqui, ó, a C e a E. Tranquilo? O que mais você pode tirar daqui, ó? Tirando essa primeira, fica fácil para você resolver? Tente resolver com seus conhecimentos, pessoal. Essa revolta, será que ela ocorreu exclusivamente no território de Campina Grande? Um tempinho para resolver. Se a gente resolver essa questão aqui, ó, já vai ajudar muito essa afirmativa, se ela é falsa ou verdadeira. Uma dica importante, pessoal, olha só. Vamos voltar aqui. A revolta ocorreu exclusivamente no território de Campina Grande? Será que essa implementação ali do sistema métrico estava acontecendo somente naquele local? Não, né? Então, essa alternativa aqui é incorreta, verdadeiro e falso. Então, a gente pode tirar a primeira e pode tirar também, só a primeira agora, vai ficar entre a C e a D. Joia? Para o vídeo não ficar muito longo, você pode resolver as duas aí, ó. A sequência correta, ó, é verdadeiro e verdadeiro. O erro da segunda afirmação está na palavra exclusivamente, já que o movimento ultrapassou os limites de Campina Grande e da própria Paraíba, alcançando outras províncias nordestinas, pessoal. Então, a letra B aqui é a alternativa correta. Então, o movimento também envolveu a resistência à cobrança de impostos, a gente tem como verdadeiro. E a revolta teve início na Paraíba e alcançou outras províncias nordestinas, também é verdadeiro. Acertou essa? Estamos indo agora para a nossa sétima. A participação de Campina Grande nos movimentos políticos do século XIX permite compreender que a história local não esteve isolada dos conflitos que marcaram o Brasil imperial. Segundo os registros históricos, a população local participou dos movimentos olha, isso aqui é importante. Se você já fez uma revisão sobre a história de Campina Grande, essas datas aqui são importantes. Quais foram os movimentos que aconteceram nessas datas aqui, pessoal? Em 1817, vamos colocar aqui, ó. 1817, Revolução Pernambucana. Tá lembrando ou não? Revolução Pernambucana. E Pernambucana. Joia? Essa foi uma revolução importante. Em 1817, então, é uma data importante para vocês lembrarem. Então, a gente tem, ó, 1817 na primeira alternativa, na afirmativa, aliás, na quarta e na quinta. Então, a gente só sobra aqui, ó. Desculpa, pessoal, confundi. Na letra A e na letra C, a gente tem essa data de 1817. Na B, na C e na D não tem, então a gente elimina. Eu sempre gosto de fazer essas eliminações para aumentar a nossa chance de acerto. Tranquilo? Quais, então, a gente tem aqui, ó. Aqui a gente tem 1824 e 1831. O que aconteceu de importante em que Campina Grande, nessas datas aqui, Campina Grande esteve inserido nos conflitos que marcaram o Nordeste? Qual é a outra data importante que vocês lembram aí? A gente pode lembrar, ó, da Confederação do Equador. Lembra dessa? Tá lembrado? Confederação do Equador, a gente tem essa data importante aqui, em 1824, pessoal. Confederação do Equador. Nossa, é muito ruim escrever pelo mouse aqui. 1824. Com isso, a gente já consegue matar a nossa questão, certo? Letra A tem a 1817, 1824. E esse 1848, o que aconteceu em 1848? Foi uma revolução chamada Revolução Praieira. Estava lembrando disso aí ou ainda não?
Se você está com dificuldade de lembrar dessas datas históricas aqui, desses acontecimentos, é importante que você revise aí a sua fonte de consulta para você ter essas datas bem claras aí na sua cabeça. Beleza? Espero que você chegue bem preparado na sua prova. Revolução Praieira. Dá para entender? Mais ou menos, né? Praieira. Beleza? Letra A, então. Registros históricos apontam a participação da população local nos movimentos revolucionários de 1817, que foi a Revolução Pernambucana, 1824, Confederação do Equador, e 1848, Revolução Praieira, demonstrando que a inserção de Campina Grande nas disputas políticas que atravessaram o período imperial. Questão de número 8, pessoal. A gente vai fazer 10 questões aqui e vou deixar 20 para vocês fazerem o download e testarem os conhecimentos de vocês, beleza? Então, ao todo são 20 questões. A importância histórica das atividades tropeiras para Campina Grande pode ser melhor compreendida considerando que... Pause o vídeo e tente resolver aí, pessoal. Os tropeiros foram responsáveis pela instalação do primeiro porto marítimo do município. A circulação de tropeiros contribuiu para transformar a localidade em ponto de passagem, comércio e abastecimento entre diferentes áreas do Nordeste. A atividade tropeira surgiu somente após a chegada da ferrovia. Sempre que tiver alguma coisa, uma palavra excludente, pessoal, somente, apenas, você tem que ficar muito atento, tá? Lembrando que ele está procurando a alternativa correta, a afirmativa correta. Os tropeiros substituíram completamente as atividades agrícolas da região. A presença dos tropeiros foi irrelevante para a formação econômica da cidade. Qual é a correta, pessoal? Questão de número 8, a correta é a letra B, olha só. A circulação de tropeiros contribuiu para transformar a localidade em ponto de passagem, comércio e abastecimento entre diferentes áreas do Nordeste. A localização de Campina Grande favoreceu a circulação de tropeiros, tornando a localidade um ponto estratégico de passagem e comércio. Essa dinâmica antecedeu a ferrovia e contribuiu para a formação de sua vocação comercial. Antes da ferrovia, os tropeiros tiveram um papel importante na circulação de pessoas e mercadorias. Então, isso ajudou, pessoal. Logo que a ferrovia foi instalada, com certeza não houve a substituição dos tropeiros. Tranquilo? Questão de número 9. A trajetória econômica de Campina Grande pode ser interpretada como resultado de diferentes fases de integração regional. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma relação historicamente coerente. Olha só, pause aí o vídeo e resolva essa questão. Assinale a alternativa que apresenta uma relação historicamente coerente. Está marcando aqui de maneira cronológica como as coisas aconteceram, certo? Pesca, agricultura, cafeeira, mineração, industrialização, mineração, navegação marítima, algodão, decadência comercial, açúcar, mineração, indústria naval, tecnologia, pecuária e tropeirismo, fortalecimento comercial, algodão, expansão ferroviária. A gente já viu ali que a ferrovia chegou e depois houve uma grande expansão, certo? Produção de cacau, pecuária, construção naval, informática. Por essa dica aqui, ó, a gente pode resolver essa questão, certo? Pecuária e tropeirismo, a gente já falou de tropeiros aqui, fortalecimento comercial, algodão e expansão ferroviária. Então, a questão de número 9, a alternativa correta é a letra D. Acertou essa aí? As questões estão organizadas de forma que uma questão acabe servindo de base para que você resolva a outra. A alternativa D apresenta uma sequência coerente com a formação econômica de Campina Grande. Inicialmente vinculada à circulação de pessoas, animais e mercadorias, a cidade fortaleceu sua atividade comercial, posteriormente beneficiada pela expansão do algodão e pela chegada da rodovia. Então, os processos se complementaram, não aconteceram de forma isolada. Tranquilo? Vamos então para a nossa última questão desse vídeo. A respeito da chegada da ferrovia a Campina Grande, analise. A ferrovia foi inaugurada em 1907. O empreendimento esteve relacionado à Great Western of Brazil Rail Company. A ferrovia contribuiu para ampliar a circulação de mercadorias provenientes do interior. Sua chegada ocorreu antes da elevação de Campina Grande à categoria de cidade. Querem uma dica? Vou dar uma dica para vocês. A primeira, pessoal, está correta. Tranquilo? A ferrovia foi inaugurada em 1907. Tente resolver essa questão
com o seu conhecimento aí. Olha só, se a 1 está correta, então a gente pode colocar aqui que a 2 não está, tá? A B, aliás. A gente pode eliminar a B daqui, beleza? 3, 2, 1, vamos então para a nossa resposta. Letra C, pessoal, olha só. A C está incorreta. Então, se a C está incorreta, a letra afirmação 4, aqui eu estou confundindo. A sua chegada ocorreu antes da elevação de Campina Grande à categoria de cidade, pessoal. A ferrovia chegou a Campina Grande em 1907, ligada à Great Western of Brazil Rail Company, tranquilo. E ela ampliou a circulação de mercadorias e fortaleceu a importância comercial da cidade. Tranquilo? E aqui diz o seguinte, a Campina Grande já era cidade desde 1864, enquanto a ferrovia chegou em 1907. Sua chegada ocorreu antes da elevação de Campina Grande à categoria de cidade? Não, ocorreu depois, né? Ocorreu depois. Então, a alternativa correta é a letra C. Eu quero que você escreva nos comentários aí quantas questões você acertou. É claro que aqui nós fizemos somente 10. Como eu disse, na descrição do vídeo você pode fazer o download das 20 questões. O gabarito tem o comentário para você complementar aí o seu conhecimento. Espero que o vídeo tenha sido útil. Um abraço, bons estudos e até a próxima.